Aleluia, 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 aleluia. Não passais da casa de meu pai um covil de ladrões. O zelo por tua casa me consumirá. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. A igreja celebra nesta quinta-feira, 9 de novembro, a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica do Latrão fica em Roma e ela é a Catedral do Papa. Ela foi dedicada no século XII como Basílica do Latrão, mas ela foi construída no século IV, lá atrás, por Constantino. O século IV vai, é claro, do ano 1, do ano 300, até o último ano do ano 300, portanto, século IV. E essa igreja, ela é a primeira igreja, ela é a mãe de todas as igrejas do Ocidente, ela é a nossa mãe. Vamos ouvir a palavra para este dia, João capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Celebramos, como anunciado, a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a nossa mãe. Jesus subiu a Jerusalém para rezar. Estava próximo à festa da Páscoa. O que ele encontrou no templo? Gente do mundo inteiro. O templo preparado para receber gente do mundo inteiro na festa da Páscoa. Cambistas, aqueles que tinham a moeda local e trocavam essa moeda pela moeda que viesse de outras partes do mundo. Para quê? Para eles poderem comprar os animais para o sacrifício. Bois, ovelhas, pombas. E assim celebrarem a Páscoa, oferecer a Deus sacrifícios. Pois bem, Jesus ficou irado porque a casa de Deus estava sendo deturpada, sendo feita, era uma casa de negócios. Fez um chicote, espantou todos os homens, soltou os bois, derrubou
as mesas com dinheiro, com as moedas, soltou as pombas. E aí vem a pergunta: qual sinal você nos dá para fazer uma coisa desta? E ele fala: destruí esse templo e em 3 dias o reedificarei de novo. João, quando escreveu o seu evangelho, depois do ano 100, portanto, já havia acontecido a destruição do templo de Jerusalém. Ele conheceu a destruição do templo, conheceu o anúncio de Jesus e também a realização desta profecia, a destruição do templo. Ele falava não da destruição daquele templo físico, mas da sua própria morte. Esse texto é lido sempre à luz da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E lá em João capítulo 4, versículo 21, ele vai dizer, Jesus diz: os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito, adoram o Pai em espírito e verdade. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram das suas palavras, lembraram da Escritura e da sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja que Jesus quer morar é o coração de cada um de nós. Nós somos esse templo que precisa ser purificado, que não pode ser um templo de negócios, um templo onde mora o mal, mas um templo onde mora Jesus, onde mora o Espírito Santo e o Pai. Pelas nossas boas obras, nós conservamos esse dom gratuito de Deus a nós. Ele veio a nós, habita no nosso meio, onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas, Ele está no meio delas, mas ainda mais, Ele está no coração de cada ser humano. E para conservar Jesus, a Trindade Santa em nosso coração, nós precisamos estar sempre voltados para a vida de oração, que é orar, rezar a Deus e praticar aqui na terra as ações de Deus que Jesus nos ensinou, que é amar, fazer o bem a todos. Deus nos abençoe, para que nós possamos realizar em nossas vidas hoje a vontade de Deus, possamos ser de fato templos vivos do Espírito Santo. Eu somos, eu seremos e continuaremos a sê-lo pelas boas obras, procurando purificar o nosso pensamento, nossos desejos, que nossas ações sejam inspiradas em nosso desejo de fazer o bem, de amar e perdoar. Abençoe-vos o Deus, todo o poder e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.